Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Ford Ka, certo? Eu tenho um Ford Ka 1919, é 1.5, o famoso 3 cilindros motor Dragon. Aconteceu uma situação comigo agora no dia 22 de junho. Estourou a correia dentada, certo? Então, eu venho falar quanto eu gastei, os sinais que o carro estava dando para a troca de correia, porque foi um dinheirinho para arrumar. Então, no vídeo de hoje eu venho falar um pouco sobre isso daí, certo, rapaziada? Então, é o seguinte, o meu Ford Ka, como eu já tinha dito, é 1.5, o motor Dragon 3 cilindros. Eu tô com ele mais ou menos há 7 meses. Eu comprei ele tinha 127 mil. Só que no manual dele, né, diz que a correia tem que ser trocada com 220 ou 240 mil, né? Se eu, se eu, se eu não me recordo, alguma coisa do tipo assim. Beleza. Eu comprei ele com 127 mil, então no meu, no meu ponto de vista, eu só tinha que fazer essa manutenção. Coloquei assim, quando for, ele tiver mais beirando os 200 mil, eu troco essa correia. Então aí, quando eu fui comprar ele na agência, eu comprei numa agência lá em São Paulo. Sou da região de Guarulhos também. Trabalho com carro como taxista, certo? Depois, se vocês quiserem saber o trampo, como é que funciona, deixa os comentários aí e tal, que a gente vai falando sobre, certo? Então, voltando, ele tava com 127 mil, e eu falei, quando ele chegar com os 200 mil, eu troco essa correia aí, né? Beleza. Aí fui lá na agência, vi o carro, fiquei com um pouco de receio de pegar, porque ele é 3 cilindros. Conversei com o mecânico me explicou, falou assim que esses carros 3 cilindros, a manutenção é pesada, é um pouco cara. Se o carro tivesse redondinho, eu podia pegar. Pois bem, eu vi o carro, tava inteiro. Só que eu falei pro cara, me troca o óleo dele pelo menos, né? Que eu olhei a quilometragem estava baixa. Pelo estado, olhando o carro por fora, como ele estava bonito, no meu pensamento eu falei, o antigo dono deve cuidar, certo? Mas vamos lá, a gente também não pode olhar só a beleza por fora também, né? Vamos ter que dar uma olhada o certo por dentro do motor, era pra ter feito. Então, beleza. Aí peguei o carro trocou o óleo, beleza. Tô trabalhando com ele de 7 meses até aqui agora. Eu rodei com ele cerca de 30 mil quilômetros. Aí ele estourou a correia dentada, cara. No dia 22 de junho, ele estourou a correia, tava com um passageiro. E aí ele fez um barulho meio estranho, acendeu uma luz no painel e aí ele apagou, certo? Chamei o guincho no outro dia, levei, levei ele para minha casa. Isso foi na madrugada, cheguei em casa mais ou menos 1h30 da manhã. Aí quando foi no dia seguinte de manhã, eu já conversei com um mecânico aqui perto da base, onde a gente fica, e levei o carro para lá. E aí, onde que vem a surpresa, que é a grana para arrumar, certo? Então, assim, quais os sinais que ele me deu? Há uns 15 dias, mais ou menos atrás, ele começou a acender a luz do óleo e apagava, acender a luz da injeção, apagava. E, tipo assim, antes de acontecer isso daí, eu levei ele para trocar o óleo. Aí troquei o óleo e ele parou. Há mais ou menos com uns 4 mil rodados já começou a acender a luz novamente. Aquilo foi me preocupando e o barulho ficou estranho. E aí, antes desse ocorrido, eu levei ele nesse mesmo mecânico para trocar as pastilhas de freio e comentei com ele quanto que ele me cobrava para trocar a correia dentada do Ford Ka. Depois vocês também comentam aí na região de vocês quanto que ele quanto que ele cobra para trocar nessa região. Aqui ele cobrou 5 mil reais com mão de obra dele e as peças. Só que no momento eu não tinha o dinheiro ainda. Eu falei, vou dar uma segurada pro próximo mês. Ia deixar para fazer pro próximo mês, mas não aguentou. Aí esse dia 22 de junho agora, do mês 6 de 2025, né? A correia estourou. Não aguentou, cara. Ela acabou estourando. Eu peguei um passageiro no aeroporto, estava levando ele para a residência dele. Na rodovia ele acendeu a luz do óleo e a luz da injeção ao mesmo tempo.
Aí andei cerca de uns 5 quilômetros para frente, aí a correia estourou. Aí o carro apagou, encostei, chamei o guincho, fui para casa, e no outro dia de manhã liguei pro mecânico, expliquei, mandei para lá. Aí, como ele tinha um serviço na frente, eu não podia passar, ele não podia passar meu carro na frente, teve que esperar. Então eu levei o carro na segunda, que foi na quarta-feira à tarde, ele conseguiu retirar o cabeçote e mandou para retífica. Lá na retífica, gastou mais uma semana para o cabeçote ficar pronto. Porque como o carro estourou a correia, atropelou válvula e estourou os balancinhos. Então o carro ficou. O cabeçote ficou uma semana no mecânico, certo? E depois o cabeçote voltou para ele. E aí foi mais uma semana para ele montar montar o cabeçote no lugar, montar a correia, tal, tal, tal. Vamos lá. Entre valores, eu vou falar para vocês agora. Mão de obra e os dias parado. Quantos dias eu fiquei parado para ele fazer esse trampo aí, certo? Então vamos lá. As peças que foi comprada, ele comprou filtro de óleo. Ele pagou R$ 22,82. Rolamento do esticador. O rolamento mais o esticador, R$ 229,90. A cola de silicone, R$ 69,95. A correia dentada, que vai uma pequena e a grande, né? A pequena foi R$ 360,95. A correia dentada grande foi R$ 742,97. Óleo do motor, ele comprou 5, R$ 234,50. A minha bomba d'água, ele falou que a bomba d'água que ela já estava roncando. Ele achou melhor trocar também. R$ 197,14. Jogo de junta, ele pagou 647. Beleza. A retífica do motor, que no caso é a retífica do cabeçote, ficou no valor de 2.470,14, certo? A mão de obra dele, ele cobrou R$ 3.500 para estar fazendo esse serviço, certo? Então aí dando um total de R$ 9.150,34. Foi o que foi gasto para fazer esse serviço, certo? Só que antes disso aí, rapaziada, só para vocês entenderem, no dia 17 de junho, o meu carro estava apresentando um barulho na roda. Eu achei estranho, e esse mecânico que eu levei dos rolamentos é lá perto da minha casa. Não é perto da base igual eu comentei aqui. Aí eu levei para ele lá, para esse meu mecânico lá, que é de confiança que eu mexo nele. Aí trocou os dois rolamentos da roda no valor de R$ 398, os dois. Uma coifa da roda que estava estourada R$ 100. E a mão de obra dele 450 conto. Somando um total aí de R$ 948, certo? Então no dia 17, eu encostei nesse mecânico perto da minha casa para trocar os rolamentos e eu perguntei para ele. Falei assim, olha, você não notou algum barulho diferente quando você dá na partida do carro? Porque quando você dava a partida nele, eu escutava um barulho meio estranho. E aí depois voltava ao normal. Aí ele falou, não reparei nada não. Aí eu perguntei pra ele, falei, você troca a correia dentada desse carro? Ele falou, olha, cara, falar a verdade pra você, desse carro eu nunca troquei. Mas a gente troca assim, né? Eu falei, não, beleza. E aí, esse dia 17 foi numa quinta-feira. Isso, na quinta. Aí na sexta eu trabalhei normal aqui na base. Aí no sábado eu não trabalhei. Aí domingo eu vim trabalhar, que foi o dia 22. Aí no dia 22 que a correia estourou. Então eu não levei para esse rapaz lá porque, como ele nunca tinha trocado a correia, ele falou que tinha que comprar uma ferramenta para trocar essa correia. Eu achei melhor não levar para ele lá. É um mecânico meu de confiança, também confio nele e tal. Então, mas como esse rapaz aqui, que é 2 ruas abaixo da base aqui, ele já mexeu com Ford Ka, ele só falou assim, olha, Roger, eu só nunca troquei, nunca dei passe no seu cabeçote. Só sempre troquei correia.
O seu carro vai ser o quinto, mais ou menos, que eu troquei a correia, certo? Agora, entre dar passe no cabeçote e montar, você vai ser o primeiro. Ainda perguntei, mas vai ficar bom tal? Ele falou assim, ó, cara, normal, vida que segue, né? Só que assim, o carro, ele já vinha me dando uns sinais, né? Vamos acender a luz do óleo, a luz da injeção. Só que assim, eu tava esperando um pouco pra entrar um dinheiro pra gente tá fazendo, né? Porque 5 mil, assim, pra arrumar de um dia pra noite é meio complicado. E aí, só que o prejuízo foi maior. Em vez de pagar 5, incluiu mais 4 mil aí, que foi para 9 mil no serviço do carro. Então, assim, o conselho que eu dou, né, rapaziada? Vocês que estão adquirindo Ford Ka, ou que já tem, comprou com a quilometragem meia alta, que nem eu comprei, só que assim, eu fui me basear pelo manual de instrução do carro, né? Que é com 240 ou é com 220, uma coisa assim. E nessa daí acabei me complicando, né? Tomei um prejuízo de 9 mil reais aí agora, certo? A correia falou, ele trocou, ele falou que é original, Ford. O óleo usou o óleo Motocraft. A água ele usou. Eu perguntei para ele se a água ele tinha usado a água da Motocraft. Ele falou assim: olha, Roger, a água Motocraft a gente não tá achando por aqui. Entendeu? Eu falei: eu vi pela internet, né? Ele falou assim: o ruim é que você não sabe se é verdadeiro ou não é. Aí ele tá usando aquela Paraflur, se eu não tô enganado, eu acho. Uma coisa assim. Que ele falou que tá usando, que é uma marca boa, tal, tal, tal. E é isso, rapaziada. O vídeo de hoje mesmo é para falar de quanto que eu gastei aí na manutenção do Ford Ka, para fazer essa troca de correia aí. Depois você deixa nos comentários aí quanto que foi na cidade de vocês, quanto que vocês gastou. E eu vou trazer mais conteúdo aí do Ford Ka, certo? Vou estar colocando uma foto aí depois dele. É, que quando eu comprei ele, eu só não tenho uma foto dele todo branco, certo? Só que eu já tô com ele já tá com as faixas, tudo adesivado, bonitinho, né? Como eu falei, eu sou taxista, certo? E ele tava com as rodas prata. E aí eu acabei pintando as rodas dele de preto, porque eu acabei dando a enjoada. Sabe como a gente gosta de mexer no carro, essas coisas. Ele não tinha filme na frente, eu coloquei. É... Xenon, coloquei xenon nele, nos farol, que não tinha. Ele tem farol de milha, só que os farol de milha eu não coloquei xenon ainda, vou colocar. Então, assim, os vídeos que eu vou vir trazendo aí, essas modificações aí do Ford Ka. Eu tô pensando em colocar umas rodas nele, entendeu? Vou deixar aí para vocês verem também a roda que eu quero colocar, dois estilos de roda. Tem essa daqui que eu acho bacana e tem essa outra aqui também que eu acho bacana, entendeu? Vocês puderem deixar no comentário aí para dar aquela fortalecida. Tô querendo colocar também um jogo de mola nele, esportiva também, para dar aquela baixadinha legal. Eu só não vou colocar uma suspensão fixa, uma rosca, porque a gente anda assim com 4 passageiros dentro do carro. Então aqui na cidade de. Eu falo da cidade de Guarulhos, depois vocês comentam aí de onde vocês falam também. Eu não posso baixar muito o carro, senão ficar ruim para entrar nos locais, né? Então vou colocar uma molinha esportiva, quero colocar umas 17 aí, uma Tala 6. E o canal e os vídeos que eu vou colocar sobre o Ford Ka é isso, rapaziada. E depois eu vou fazer um vídeo dele aí por fora, como ele tá por fora, certo? As modificações que eu vou estar fazendo nele. Como eu falei, vou colocar um xenon nos farol de milha, ainda que falta. Aqui por dentro dele, eu vou colocar uma mídia, uma multimídia que não tem. Vou trocar os alto-falantes da porta, certo? Tem umas modificações que a gente vai estar fazendo aí, certo, rapaziada? Então, esse vídeo de hoje aí foi mais para falar a preventiva que eu não fiz no Ford Ka e aconteceu de a correia ter arrebentado e o prejuízo ter sido um pouco maior, certo? E os próximos vídeos que eu vou trazendo é isso. Vou colocar umas rodas nele, vamos colocar umas molas esportivas, vou trocar os alto-falantes da porta para dar um somzinho de qualidade, vou colocar uma multimídia. A gente vai fazendo umas atualizações aí e eu vou mostrando para vocês, certo? Nos próximos vídeos aí que eu vou fazendo, eu vou filmar a interna dele aqui por dentro, como ele tá. Quando eu for fazer as modificações, eu vou mostrar para vocês, beleza? Então o vídeo de hoje foi para falar valores.
sobre a correia, a preventiva, né, que tem que ser feita. Só lembrando também que eu conversei com o mecânico e perguntei para ele com quantos mil trocaria essa correia. Ele falou assim, Roger, não arriscaria esticar muito. Aí eu falei, mas com quanto que troca? Aí ele falou, até lá você já trocou de carro. Eu falei, quem dera eu, né? Mas a gente também não pode subestimar, né? Vai que Deus abençoe e a gente consegue trocar. 100 mil, ele falou para me trocar. Com 100 mil. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, para falar um pouco do Ford Ka e os vídeos que vão vir aí, das modificações que a gente está fazendo, certo, rapaziada? Então aquele forte abraço e compartilha o vídeo aí, deixa aquele like para dar aquela força. Tamo junto, abraço.